Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e hoje estou mais do que empolgado para falarmos sobre os melhores vinhos italianos. E não só falarmos, não só trocarmos informações, ideias, experiências e tudo mais, mas também hoje iremos degustar um vinho que eu considero um dos melhores vinhos italianos, inclusive aqui no nosso percurso eu vou falar sobre ele, e que vocês me ajudaram a escolher, eu coloquei lá no Instagram para vocês me ajudarem a escolher, e até vou colocar aqui, que é um desses vinhos, são 3 clássicos, um super toscano, Sassicaia, o primeiro deles, a gente vai contar essa história daqui a pouco, rapidamente. Um Amarone della Valpolicella clássico e um Barbaresco, que nessa época, esse aqui é um vinho um pouquinho mais antigo, 2000, do Gaia, ele estava brigado com o consórcio e não estava chamando seus vinhos crus de Barbaresco. Né? Mas é um Barbaresco, mas ele apenas tirou, eu vou contar essa história também para vocês daqui a pouco. Ele brigou com o consórcio e os seus 3 principais vinhos, sendo Sorri São Lourenço, Costa Russa e Sorri Tildin, ele tirou a referência de Barbaresco. Por um pequeno estresse, né? Sabe, um italiano é meio briguento, cabeça dura e tudo mais, teve um estresse lá. E ele tirou, agora em 2013 ele voltou a chamar esses seus ícones de Barbaresco novamente, tá? Enfim, então tem uma história legal aí pra gente entender o que vai se passar, o que vai acontecer durante esse percurso. E um desses vinhos vocês escolheram para que eu degustasse com vocês, que vocês escolheram por região e denominação, ok? Daqui a pouco eu conto para vocês qual vai ser. Mas vamos voltando aqui para a gente fazer um alinhamento de, mas vamos falar dos melhores vinhos italianos, qual foi o norte para isso? E não adianta, a gente tem que partir, porque na Itália tem um ponto que é o mais importante, mais do que qualquer coisa para vinho de qualidade, que é produtor. A ponto de partida, produtor. Produtor, ele faz toda a diferença. Vídeos super toscanos, que não tinha nem referência de denominação na época, e produzia grandes vinhos, produz até hoje. Daqui a pouco a gente vai contar um pouco mais sobre isso também. Mas o que tem mais destaque ainda na Itália é produtor para maior qualidade. Mas o que tem mais destaque ainda na Itália são as denominações, as DOT e as DOTD, né, que são as DOCs e as DOCGs. Então nós vamos pegar o norte, que é o seguinte, nós vamos pegar quais são as principais denominações italianas. Dentro dessas principais denominações, nós vamos ir para o que eu considero os melhores produtores. Então eu escolhi 5 áreas e denominações, dentre elas super toscanos, que alguns vinhos têm denominação, alguns vinhos não. Mas vamos falar um pouquinho dos produtores que eu considero os melhores. E aí, de cada uma dessas, eu escolhi 3 produtores que eu considero os melhores dentro de cada uma delas. Então a gente já viu que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre super toscanos, vamos falar de Barolo, vamos falar de Barbaresco, enfim, nós temos um percurso grande aí a recorrer. Ok? E aí, por isso que eu falei, a gente vai fazer hoje um exercício que é como se a gente tivesse verba ilimitada. A gente tem dinheiro para gastar à vontade. E nós vamos ver quais são os melhores. Claro que nós vamos pegar como referência esses melhores produtores, que todo produtor, ele tem vinhos ícones, ele tem vinhos com maior destaque, maior valor agregado, preço altíssimo. Mas normalmente os produtores têm outras linhas de vinhos que não são tão caros. E esse vai ser o nosso norte, que a gente vai pegar a denominação, o produtor de destaque, e aí pode baixar a régua para procurar alguns vinhos menos caros. Claro que alguns produtores, todos os seus vinhos são caros. Por exemplo, Gaia. Gaia a gente vai falar dos crus de Gaia, são muito, muito caros, mas seus vinhos, a linha começa a descer um pouquinho, então Gaia faz vinho Barbaresco, faz vinho Barolo,
faz vinho na Toscana. Então tem algumas referências importantes que dá para comprar alguns vinhos menos caros, mas claro que vamos falar quais são os melhores, tá bom? Então vamos seguir. Rapidamente aqui nós vamos passar pelas influências geográficas na Itália, porque aonde está a denominação vai ter o perfil dos seus vinhos de acordo com as influências geográficas e as castas plantadas. Claro que as uvas plantadas naquela região já estão muito bem desenvolvidas para fazer esses vinhos de maior referência. Então é sempre legal, quando a gente fala de Itália, pegar essa referência aqui. No norte, a gente tem cadeias de montanhas, principalmente nas bordas. Se a gente pegar aqui no noroeste, no extremo norte, e depois vai ter uma área um pouco mais plana, um pouco mais influência, né? Vai ter um pouco de influência aqui mediterrânea, e depois uma influência continental, aqui principalmente conforme a gente vai vindo aqui para o Piemonte e tudo mais. Conforme a gente vai vindo para a parte central da Itália, a gente tem uma cadeia de montanhas que corta a Itália inteira, chamada Apeninos. Só que aí a gente vai tendo altitudes um pouco menores aqui. Então a gente vai tendo aqui na parte central áreas mais colinares, algumas áreas um pouquinho mais altas e algumas áreas planas. Tanto que aqui na parte central da Itália é uma área com muitas colinas. Vide a Toscana, aquelas áreas de relevo e tudo mais. Vamos passar um pouquinho pela Toscana daqui a pouco também. Então, essas influências geográficas macro, e quais são elas? Montanhas, grandes rios, né? A gente tem o Rio Pó aqui, que é um rio super importante. Grandes massas de água como um todo, como o próprio a cadeia do Mediterrâneo, né? Que é formado por vários mares, o Jônico, o Adriático, o Tirreno, Mar da Ligúria. Grandes lagos, como a gente vai ter aqui o Lago de Garda e outros, né? A gente vai ter o Lago de Iseo, a gente vai ter vários lagos importantes aqui. Mas o solo, ou seja, esses fatores que a gente chama de terroir, que vai variar muito na Itália. Então a gente está vendo que a Itália é relativamente um país pequeno, mas com uma diversidade muito grande de influências geográficas. E isso vai fazer total diferença no perfil dos vinhos. Uma coisa que a gente já tem que ter nítido e claro: os principais vinhos italianos, eles estão do centro para o norte da Itália. E aí vocês podem me dizer, nossa, mas tem vinhos incríveis para o sul. Tem vinhos espetaculares. Se a gente pegar aqui Taurasi, se a gente pegar, por exemplo, Etna, os vinhos do Etna que ficam aqui na Sicília, são vinhos simplesmente espetaculares. Tem vinhos muito bons aqui. Pegando do centro para o norte as ilhas, mas não são os mais valorizados, não são os mais destacados, mas tem denominações importantes aqui também. Mas aonde nós vamos centrar a nossa aula de hoje? Do centro para o norte. Então a gente vai pegar aqui e vai dividir essa parte aqui, que ela é a mais importante, ou seja, toda essa área aqui do centro para o norte. Que aqui a gente vai ter algumas das denominações mais significativas, mais importantes, de maior valor agregado, de maior destaque. E aí a gente vai ter alguns produtores fazendo coisas simplesmente, estou falando de vinhos, né? Fazendo vinhos simplesmente espetaculares. Espetaculares. Posso dizer para vocês mas assim, ó, sem nenhuma sombra de dúvidas, alguns dos melhores vinhos que eu já tive a oportunidade de provar na minha vida são vinhos italianos. Outra referência importante para nós lembrarmos é que na Itália a gente vai ter a parte norte mais fria. Vamos lembrar sempre que aquela cadeia de montanhas lá no extremo norte são os Alpes suíços. Depois a gente vai ter as Dolomitas aqui, os Alpes austríacos. Então é frio, é bem mais frio. Conforme a gente vai vindo para o sul, a região central já mais moderada, já começa a ter um pouco mais, lembrando que a gente está no hemisfério norte, então assim, conforme a gente vai vindo para o sul, a gente está indo mais perto da linha do Equador, normalmente mais sol, mais calor. Então, a região central um pouco mais moderada, e conforme a gente vai vindo para o sul e para as ilhas, mais calor, mais insolação. E isso vai refletir diretamente no perfil dos vinhos. Diretamente.
que normalmente a gente vai ter no norte? Normalmente mais acidez, tanino mais marcado, um pouco menos de caráter frutado nos vinhos, um pouco mais de volume de boca. O que a gente normalmente vai ter nessa parte central? Um vinho que vai oscilar um pouquinho, mas também ainda com uma acidez destacada, começa a ganhar relevância de outras características, e conforme a gente vai vindo para o sul, o que a gente vai tendo? Vinhos mais alcoólicos, vinho com caráter de fruta madura e sobremadura, perdendo um pouco de acidez, ganhando um pouco de álcool, um pouco mais de cor. Aqui não é dizer o que é melhor ou o que é pior. Para eu fazer essa aula com os melhores vinhos italianos, teve que ter um norte, uma referência, que são exatamente essas denominações mais valorizadas. E eu vou estar falando para vocês de denominações que vão estar dentro de regiões. Então, o que eu vou falar para vocês hoje? Para vocês já se prepararem, claro que nós vamos falar de. E aí a gente está aqui no mapa, ok? Mapinha da Itália com suas 20 regiões. E a gente vai falar de Piemonte, nós vamos falar de Vêneto e nós vamos falar de Toscana. Mas nós vamos falar de denominações dentro dessas áreas. E essas denominações sendo algumas das mais prestigiadas do mundo, das mais disputadas. Rapidamente, só para a gente entender um pouquinho essa questão das denominações italianas, a pirâmide hierárquica dos vinhos italianos, que é dividido em 3 grandes grupos, sendo que o que hoje a comunidade europeia chama de DOP, e na Itália a gente vai ter 2 níveis, que são as DOT e as DOTG, nada mais do que as DOCs e as DOCGs, que são as mais importantes, sendo que as DOTG são as mais relevantes, as mais valorizadas e tudo mais. Ter denominação significa ter mais qualidade? Não necessariamente, mas significa regras mais rígidas, que é um direcionamento para a qualidade, um direcionamento para ter vinhos com perfis um pouco mais exigentes de produção. Mas eu vou falar daqui a pouco para vocês de Barolo. Todo Barolo é bom? A resposta é não. Os melhores Barolos são simplesmente espetaculares. Agora, nem todo produtor faz bom Barolo. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: DOT e DOTG são os vinhos mais caros, de modo geral, quando a gente fala de denominações, porque são os vinhos com regras mais rígidas e tudo mais, são vinhos mais caros. Depois, a gente vai ter os IGT, que são esses vinhos de indicação geográfica de uma área específica, ou seja, as regras de produção são mais flexíveis, normalmente é uma área mais ampla, com várias uvas permitidas e tudo mais. E depois a gente vai ter os chamados, os antigos vinhos da távola, que são esses vinhos que eles chamam, né, de Vingenerity. São vinhos que normalmente não citam a uva, não citam o ano. Alguns agora podem fazer essa citação. São vinhos de volume para ser consumido mais barato, mais fácil de ser consumido como um todo, ok? Vamos lá, vamos avançar. Aqui, gente, eu escolhi 5 dessas principais denominações para a gente falar, mas a Itália, a gente tem mais de 400 denominações. É muita coisa. E cada uma dessas denominações tem vários produtores legais, muito significativos, representativos. Alguns produtores sem denominação conseguem fazer vinhos muito legais. A gente já falou um pouquinho sobre os super toscanos, por exemplo. Enfim, então a gente tem muita coisa legal aí que pode aparecer. Então tem muita coisa aqui, é só porque eu tive que fazer um filtro do que eu considero que é melhor, que eu considero que é mais significativo, eu considero que é mais relevante, ok? Aqui só no material para vocês saberem o que cada uma dessas regiões italianas possui de diferentes DOCs e DOCGs, tá? E vamos começar pelo Piemonte. Piemonte é lindo. Piemonte é lindo. A gente tem cadeias de montanhas, são os Alpes suíços ao fundo, simplesmente espetacular. A gente tem algumas colinas, que são os melhores vinhedos do Piemonte, estão em colinas, certo? Não vamos esquecer isso, porque tem uma inclinação solar diferente, recebe mais sol, e aí a gente vai ter diferentes áreas aqui no Piemonte. Muito legal, com vinhos muito significativos e de grande impacto. E aí tem uma coisa relevante que a Itália considera hoje,
que é destaque internacional, ou seja, aqueles vinhos que têm um grande destaque internacional pelas suas características distintas, pelas suas citações de qualidade e tudo mais. E nós vamos começar aqui no Piemonte, nessa cidadezinha aqui chamada Alba. Porque essa cidadezinha chamada Alba, ela divide duas denominações que não tem como nós deixarmos de fora, que são Barolo e Barbaresco. E Alba tá aqui, ó, bem no meio. Que Alba é quem vai um pouquinho para o leste, chega a Barbaresco, quem vai um pouquinho para o oeste, chega a Barolo. Essas duas denominações, na qual a uva Nebbiolo é a grande protagonista. E eu tenho aqui para vocês uma aula, né, exclusiva que eu falei sobre Barolo e Barbaresco, então vocês vão poder lá depois assistir com calma e tudo mais, para entender um pouco melhor o que essas denominações conseguem fazer de espetacular. Mas, rapidamente falando, o que é importante a gente saber que, por mais que tenha o nome da denominação de Barolo e tem uma comuna, uma cidade que se chama Barolo, a denominação engloba 11 comunas diferentes. Para Barolo e Barbaresco, que envolve 4 comunas diferentes. Mas uma dessas comunas se chama Barbaresco e dá o nome para a denominação. A uva aqui é a Nebbiolo. E a Nebbiolo, gente, ela é uma uva muito difícil. Ela é uma uva que precisa um amadurecimento um pouco maior, porque ela, inclusive, ela é muito tânica, ela é muito ácida, então ela precisa amadurecer um pouco mais. E ela consegue amadurecer aqui no Piemonte bem, porque a gente tem uma série de fatores geográficos, entre eles aquela cadeia de montanhas que a gente viu que fecha todo o Piemonte e faz ali um clima um pouco mais continental. Os melhores vinhedos vão estar em relevo. O ar frio, de modo geral, cai para as áreas um pouco mais planas. Deixa eu até trazer para vocês relembrarem o que eu estou falando, que é aqui, ó. Aqui é o mapa da Itália. O Piemonte, ele está aqui no noroeste. Olha aqui, tudo que vocês estão vendo escurinho, ó, fechando todo o Piemonte, essa cadeia de montanhas, fecha da influência marítima que tem dos mares aqui. A gente tem aqui a cadeia do Mediterrâneo. Então, isso protege um pouco mais e faz com que o clima, de modo geral, dentro do Piemonte, seja um pouco mais continental. E esse clima continental, que faz com que os verões sejam um pouco mais quentes e até um pouco mais secos, de modo geral, eles acabam sendo favoráveis para o amadurecimento melhor da Nebbiolo, dentre outros fatores. Né? A questão de relevo, a gente tem, por exemplo, para produzir Barolo, tu não pode ter vinhedos que estejam virados para o norte, que recebem menos luz, menos calor, tu não pode, a altura dos vinhedos é um pouco mais regulada, tu não pode ter vinhedos que estejam um pouco mais alto, onde vai ser um pouco mais frio, nem muito mais para a parte plana, que também vai ser um pouco mais fresco, porque o ar frio vai descer e tudo mais. Tem uma série de regras para se produzir esses vinhos das denominações Barolo e Barbaresco. De modo geral, Barolo é um pouco mais intenso, e aqui nas regras de denominação a gente consegue ver um pouco isso. Barolo tem uma exigência um pouco maior do que Barbaresco. E aí algumas perguntas que vocês estão trazendo aqui, se existe uma uva chamada Barolo. Não, apesar que alguém pode chamar a uva de Barolo, mas a uva de Barolo se chama Nebbiolo, tanto de Barolo quanto Barbaresco. E pontos importantes, para produzir Barolo e para produzir Barbaresco, tem que ser 100% Nebbiolo. Aqui eu vou falar um pouquinho da regra de Barolo, para produção de Barolo. Tem que ser 100% Nebbiolo. Tem alguns vinhedos hoje chamados de cru, né? Que eles são algumas citações que são vinhedos de maior destaque, então inclusive tu pode citar esses vinhedos. Maturação mínima, ou seja, o tempo mínimo desde o final do processo de fermentação, desde que o suco de uva se torna vinho, para poder colocar para vender. Então, Barolo, no mínimo, tem que passar 38 meses entre amadurecimento e envelhecimento, ou seja, entre madeira e garrafa, sendo que desses 38, no mínimo 18 é em madeira, pode ser barrica pequena, pode ser bote grande, para colocar para o mercado. Ou seja, no mínimo 38 meses o vinho fica descansando para ir para o mercado. E para chamar de reserva, no mínimo 62 meses. Certo, meninos e meninas? Então, para fazer Barolo é bem exigente. Por quê? Porque a Nebbiolo ela é uma uva tânica. Ela é uma uva
tem acidez alta, tanino alto, é muito tânica, e o melhor da Nebbiolo são seus vinhos com um processo evolutivo um pouquinho maior. Claro que cada vez mais a gente está vendo Barolos sendo feitos mais cedo, colocados no mercado e tudo mais. Mas essa regra é exatamente isso. Por isso que esses vinhos também são caros, porque tem essa regra. Imagina que o produtor, antes de colocar para o mercado, ele tem que ficar no mínimo 3 anos com o vinho parado antes de colocar. E tem produtores que deixam muito mais tempo do que isso. E aí o Bruno Catu está perguntando, tá, se Barolo tem a expressão clássico. Não. Barolo não tem a expressão clássico. Algumas denominações têm, como por exemplo a Amarone, que a área principal se chama clássico e as áreas periféricas só chamam de Amarone. Barolo e Barbaresco não têm a expressão clássico. Por quê? Porque eles são, e nem vão fazer, porque eles se consideram, entre aspas, tudo clássico. Eles são muito valorizados por natureza. E aqui vou trazer para vocês quem eu considero os 3 melhores produtores de Barolo. Gente, é muito difícil isso, tá? Porque assim, ó, tem muito produtor de Barolo, tem muito produtor meia boca, tem muito produtor de altíssima qualidade. Eu tive que escolher 3, para mim foi dificílimo fazer um filtro. E olha, para escolher esses 3 foi difícil. Ainda tive que deixar de fora um dos meus preferidos para colocar o Aldo Conterno aqui, porque é um cara espetacular, é realmente incrível os seus vinhos. Mas eu poderia ter colocado Giuseppe Mascarello aqui, que eu gosto demais, 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 demais. Muito, muito bom. Mas vamos lá, esses 3 aqui. Primeiro, 3 clássicos, sendo com perfis diferentes, certo? 3 clássicos com perfis diferentes. São produtores incríveis, 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 que quando vocês tiverem a possibilidade, vocês provem. Primeiro, Giacomo Conterno, que é o mais, talvez os mais clássicos produtores de Barolo. Giacomo Conterno ele faz 3 vinhos, tá? Ele faz um Barbera, ele faz um Barolo e ele faz um Barolo Reserva, que é esse menino aqui chamado Monfortino, que é um Amarone um pouco mais tânico, um pouco mais concentrado, um pouco mais intenso. Então qualquer vinho do Giacomo Conterno vocês podem comprar, que esses são espetaculares. São só 3, tá? São incríveis. O Barbera do Giacomo Conterno é qualquer coisa de espetacular. Claro que esses vinhos são caros, né? Então a gente falou, a gente fez um acordo aqui que a gente tinha dinheiro ilimitado hoje para gastar, tá? A gente tinha dinheiro ilimitado para gastar, então a gente vai gastar aqui à vontade. Então a gente, né, tá gastando. Depois, um Barolo um pouco mais elegante, mas com uma complexidade de aromas e sabores espetacular, que é Roberto Boerdi. O Boerdi é um produtor mais modernista, que fica em Lamora, mas assim, ó, gente, os vinhos do Boerdi, é assim, um dos melhores vinhos que eu tomei na minha vida foi um 2004 do Boerdi. Esse aqui é do vinhedo Tcherecchio, que são alguns desses vinhedos que eu falei para vocês, que pode marcar nessas áreas, Cruz e Barolo. É espetacular. E aqui, vou botar, fiquei muito na dúvida, porque eu tinha que escolher 3, né? Fiquei muito na dúvida entre colocar o Aldo Conterno, que é um vinho mais ou menos no meio do caminho entre a elegância de Voerdio e a potência do Giacomo Conterno, que foi o Aldo Conterno. Que assim, é o meio do caminho, tá um pouco mais elegante, é por isso que eu escolhi ele, senão até teria escolhido o Mascarello, que é outro produtor simplesmente espetacular, tá? Vinhos caros, tá, meninos? Vinhos caros, meninos e meninas, e que realmente, olha, vale a pena. E assim, eu tô trazendo aqui um rótulo deles, mas vai pelo produtor, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, vai no produtor, que o produtor tem qualidade, mesmo os vinhos menos caros desses produtores, tá bom? Aí vamos falar de Barbaresco. E aí, inclusive, o Rafael estava falando aqui nos comentários, tentando falar um pouquinho da produção de Nebbiolo antes dos anos 60. E a gente tem uma mudança muito importante, e assim, até não nos anos 60, mas vamos começar até antes disso. Nos anos 60 vai ter um processo de mudança super impactante, mas antes disso, a Nebbiolo, o maior destaque na Nebbiolo, há 100 anos atrás, um pouco mais, eles eram vinhos doces, porque eles eram muito estruturados, muito duros. Então a gente vai ter um processo de mudança que os consumidores, de modo geral, vão preferir vinhos secos e vai mudando o perfil de produção. Só que Barolo, no começo do século, aí vamos pegar aí a partir dos anos 20, anos 30, cara, e a Itália vai ter muitos problemas que vão acontecer, vamos pegar desde a unificação italiana ali no final de 1800,
que começo de 1900, depois vem a filoxera, vem as guerras mundiais, então a Itália sofre muito. Então ela vai ter uma oscilação muito grande do perfil de produção. Mas Barolo e Barbaresco, até os anos 60, até os anos 70, como um todo, tinha uma produção de vinhos muito diferentes. Eles eram muito mais difíceis e eu vou recomendar um livro para vocês, que é A Arte de Produzir um Grande Vinho, do Eduardo Steinberger, que conta a história exatamente do Gaia, mas conta a história do Piemonte como um todo. E conta a história de Barbaresco, conta a história de Barolo, e como essa mudança acontece. Porque Gaia, a sede do Gaia está em Barbaresco, mas Gaia também produz Barolo. Gaia também produz Barolo. E essa mudança de Barbaresco, porque Barolo ficou famoso mais rápido. Por mais que Barbaresco seja uma região bem próxima, produção de 100% Nebbiolo, mas tem uma composição de solo com maior presença de marga calcária. Então aquele solo com maior presença de calcário, essa maior presença de calcário é um solo mais frio, então o vinho fica um pouco menos potente, fica um pouco mais de acidez, um pouco mais aromático como um todo, ele perde um pouquinho de intensidade e ganha um pouquinho mais de aromas e sabores. E isso, parecido com que esses solos de Barbaresco são parecidos com os solos que eu estava falando para vocês do Voerdio, produtor de Barolo, que fica em Lamora, porque Lamora fica um pouco mais para o oeste de Barolo, que vai ter essa composição desse solo parecido de marga calcária. Bom, então eu vou trazer aqui um mapa para vocês entenderem o que eu estou falando, que isso aqui é legal, tá? Então a gente está falando aqui, tá? A gente está aqui, Alba, aqui no meio, vou limpar o mapa aqui para vocês. Alba está aqui no meio, e a gente vai ter Barbaresco com esses solos um pouco mais, eu falei para vocês, tem alguma coisa de solo aluvial, mas principalmente solo mais marga calcária. Aqui em Barolo, os vinhedos que estão um pouco mais para o oeste vão ter um solo parecido com o solo de Barbaresco. E aqui no meio a gente vai ter uma composição de solos diferentes, com maior presença de arenito, que vai fazer um solo um pouquinho mais quente, faz que o vinho tenha uma intensidade maior, um pouco mais de tanino, um pouco mais de estrutura. Inclusive falei para vocês, né, Conterno, Giacomo Conterno tá aqui em Serra Lunga d'Alba. Roberto Voerdio tá aqui em Lamora. Então faz vinhos diferentes. Barbaresco, de modo geral, tende a ser um vinho menos intenso e menos potente que Barolo. Ah, mas isso é absoluto? Não, não é absoluto. Pelo contrário. Mas, inclusive, quem coloca Barbaresco de volta no mercado internacional com destaque, ou de volta não, quem coloca com uma relevância importante é Ângelo Gaia. Porque Gaia vai produzir alguns dos melhores vinhos de Barbaresco. E igual, mesmo quando ele briga com consórcio é quem regulamenta as denominações, quando ele briga com o consórcio, que ele tira os seus 3 vinhos crus, ele tira a expressão Barbaresco, ele deixa um vinho, que é um corte, ainda com a Diote de Barbaresco. Mas os 3 crus ele tirou. E em 2013 ele voltou a colocar nos seus rótulos Barbaresco. Tá? Fizeram as pazes lá e voltaram. Barbaresco, gente, olha só, também é 100% Nebbiolo, mas ele é um pouco mais macio de modo geral se comparado com Barolo. E a maturação dele entre garrafa e madeira, se Barolo mínimo era 38 meses, Barbaresco é no mínimo 26, sendo no mínimo 9 em madeira. Reserva um pouco mais rígido, 50 meses, sendo 9 em madeira. O produtor vai fazer toda a diferença, tá? Simplesmente produtor faz toda a diferença, tanto em Barolo quanto em Barbaresco, isso em toda a Itália. E eu tive que selecionar para vocês os 3 produtores que eu considero os papas de Barbaresco. Que isso é dificílimo, tá? Escolher 3 desses caras é muito difícil, porque tem caras muito bons aqui, muito bons, assim como em Barolo. Poderia citar, o mais justo era eu citar 10 para vocês, mas como eu já dei uma aula, tem uma aula exclusiva fechada lá para vocês sobre Barolo, tem uma aula exclusiva fechada sobre Barbaresco, tem uma aula exclusiva fechada sobre Nebbiolo, dá pra gente entender bem, né, sobre esses perfis, né, da composição, dessa estrutura como um todo dos vinhos. E aqui os papas, considera a tríade sagrada de Barbaresco, vão ser com certeza Gaia fazendo vinhos espetaculares, sendo o mais destacado deles Sanremo e São Lourenço. A gente vai ter Bruno Giacosa. Esse cara faleceu há pouquíssimo tempo. Os vinhos são espetaculares. São qualquer coisa de impressionante. E Royanho, que é esse produtor que faz esse vinho aqui, Cliché Pagé, que é espetacular, mas também são vinhos
simplesmente incríveis. A complexidade, a elegância desses vinhos, a acidez desses vinhos são qualquer coisa espetacular. Mas são vinhos de guarda, de modo geral. São vinhos que precisam de tempo, tá? E aí, como vocês perguntando, a base de preços na Itália, tá? Vamos lá. Na Itália, tá, gente? Hoje, os vinhos que vão para o mercado, normalmente Gaia, os ícones do Gaia, tá? Sorri São Lourenço, Sorri Tudinho, Costa Russe, na faixa de 400 euros. Bruno de Acosta, esse vinho aqui, que é o Asile de Barbaresco, que é o reserva dele, deve estar aí na faixa dos seus, talvez perto de 250 euros, 200 euros. E Cliché Pagé, esse aqui especificamente do Roenho, vai estar também na faixa dos seus 200 e poucos euros, lá na Itália, tá? Isso, mas os vinhos jovens, ou seja, quando eles vão para o mercado. Esses vinhos um pouco mais antigos são muito disputados, são muito valorizados, são bem caros, tá? E vai depender da safra, tem vários fatores que impactam no preço desses vinhos, porque são vinhos de referência. Mas todos esses produtores, eles têm vinhos menos caros, né? São vinhos que vale a pena começar daqui a pouco investir, mas sempre é legal dar uma olhada quanto que tá, enfim, dar uma pesquisada, porque vai ter uma oscilação grande do local onde você compra e tudo mais. Vinhos são muito, muito disputados. Tá, aí a gente saiu do Piemonte, a gente falou de Barolo e Barbaresco, falamos de 3 produtores espetaculares aí, a gente vai pouco mais pro leste. Para onde a gente vai? Aqui, ó, tem um mapinha aqui embaixo, porque agora nós vamos para o Vêneto. O Vêneto fica aqui no nordeste da Itália. E, aliás, o Vêneto, até vou trazer de novo esse mapinha aqui para vocês lembrarem. Olha aqui. A gente saiu aqui do Piemonte, no noroeste, e a gente cruzou lá pro outro lado agora. E se a gente pegar por esse lado aqui, tá? Que a gente tá aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Ok? Opa, aqui. Opa, aqui. Tá? Vocês podem ver que tem essa partezinha, que é a cadeia de montanhas aqui no nordeste, fica mais pro norte, e quando a gente vai chegando um pouco mais pro leste, essa cadeia de montanhas se abre, ou seja, tem uma influência mediterrânea importante entrando aqui. E quando a gente volta para esse mapa, que é o mapa que eu quero falar para vocês de Valpolicella, que fica aqui no Vêneto, a gente está no sopé de uma cadeia montanhosa. Por mais que eu tenha o mar aqui perto, o mar está um pouquinho mais distante, apesar de fazer uma influência da região de Valpolicella. Tem um lago super importante aqui, que é o Lago de Garda, lindíssimo, mas que vai influenciar mais essa região aqui de Bardolino, que vão usar uvas parecidas. Valpolicella e Bardolino usam uvas parecidas, mas Valpolicella, por estar nessa cadeia de montanhas, ela vai produzir, a denominação, vai produzir as suas uvas, principalmente uma uva chamada Corvina, que é uma uva com uma acidez alta, mas é uma uva que ela é menos intensa que a Nebbiolo. Mas daí, o que a gente tem visto? A gente viu que Barolo e Barbaresco são vinhos intensos. De modo geral, o que o mercado valoriza são vinhos mais potentes, mais intensos. Claro, salvando aí várias exceções, mas de modo geral são vinhos mais potentes e mais intensos. A Corvina, gente, não é uma uva que faz vinhos potentes e intensos. Para os vinhos aqui ficarem potentes e intensos, eles têm que fazer uma técnica chamada apacimento, no qual eles vão colher a uva madura e depois de colhida eles vão deixar essa uva desidratar. E a uva desidratando, ela perde água e vai concentrar o restante das suas características. E aqui a gente vai ter muitos desses vinhedos em vales nessa cadeia de montanhas. E o que acontece aqui em Valpolicella? Tem um parque lindíssimo de montanhas aqui, chamado Lencini. Lencini é um monte muito, muito lindo, inclusive, que vocês vão ter aqui, e que protege um pouco desse frio mais intenso que chega dos Alpes, porque a gente está falando aqui dos Alpes, a cadeia de Dolomitas é aqui, os Alpes austríacos, ou seja, é muito frio, só que protege um pouco mais. Esse é o Vêneto. Isso aqui dá para vocês verem lá no fundo do Lago de Garda, só que aqui vocês conseguem ver um pouco mais de vinhedos em relevo, um solo calcário bem importante, tem solos calcários, tem solos vulcânicos.
Só que aqui a técnica de apacimento vai fazer um trabalho muito, muito importante. Ou seja, concentra a uva. E essa uva concentrada vai depois ser, né, vai se tornar o mosto, vai ser extraído o seu suco junto com a sua parte sólida, a casca, restante dos seus elementos, que a gente chama de de mosto, e vai fermentar. Só que boa parte dessa água já evaporou, porque ela fica de 2 a 4 meses desidratando. E essa desidratação concentra muito essa uva. E eles vão fazer um vinho seco, mas muito potente. Barolo e Barbaresco tem menos cor. A Amarone normalmente tem mais cor. A Corvina não tem muita cor, mas como concentra um pouco mais, ela ganha um pouco mais de cor. Não chega a ser muita cor, mas como normalmente chega em uma intensidade média, às vezes até sobe um pouquinho. Normalmente Barolo e Barbaresco, um pouco menos de cor. Mas a Corvina tem acidez alta, então ela fica com um vinho com acidez alta, com muito álcool, com muito corpo. Gente, a Amarone pode chegar a 17% de álcool. Por quê? Porque concentra muitas características, perde um pouco mais de líquido e concentra muitas características da uva. Então vai fazer um vinho com apacimento, que vai ter normalmente um caráter de fruta madura, de fruta sobremadura, vai ter normalmente muito álcool, muito corpo, mas a acidez também vai ser normalmente de média para muita, porque a Corvina é uma uva com acidez mais alta, e com passagem por madeira, ou seja, ele tem esse processo mínimo de envelhecimento aí de 2 anos, tendo no mínimo 4 anos para reserva. Claro que como ele tem mais álcool, ele tem mais corpo, ele fica um pouco mais macio, mas são vinhos potentes, aqueles vinhos que chega chegando. A Amarone ele não chega para brincar. É aquele vinho que chega para resolver, né? Se Barolo e Barbaresco precisa de tempo porque a sua estrutura tânica é muito marcado, a Amarone é mais macio. Por quê? Porque normalmente esse álcool mais alto, esse residual de açúcar que muitas vezes tem, vai deixar o vinho mais macio. Claro que estamos falando de vinhos potentes. Então, estamos na nossa terceira referência dos melhores vinhos italianos. Então, primeiro Barolo, segundo Barbaresco, terceiro, não é por ordem, tá? São só 3 referências. E terceiro, Amarone della Valpolicella. E aqui eu trago para vocês 3 dos melhores produtores de Amarone della Valpolicella, tá? Primeiro, disparado. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir, vocês vão lá na área clássico de Amarone, porque Amarone tem a área clássico, que é essa área mais próxima a Verona, porque Amarone se estende por uma área um pouquinho maior, que aqui eu vou mostrar para vocês no mapa, aqui. A gente tem a região de Valpolicella, porque Amarone pertence a Valpolicella, a denominação é Valpolicella, tanto que é Amarone della Valpolicella. A região de Valpolicella, ela se estende por uma área grande, certo? É uma área grande. E uma área que mais próxima a Verona é a área clássico, que é a área mais importante e é onde começou a denominação. E aqui nessa área clássico, a gente vai ter aliás, 2 desses grandes ícones aqui, certo? Disparado, Giuseppe Quintarelli. Esse cara é espetacular, já falecido, mas a filha dele cuida da vinícola, que é familiar, e vocês podem ir lá para comprar os vinhos, vocês podem ir lá para provar e a família atende, mas tem que marcar, tá? Porque é pequenininho. Mas assim, ó, vocês vão tomar vinhos simplesmente espetaculares. Infelizmente, quem traz para o Brasil esse vinho aqui é a Mistral, e ele deve estar custando uns 6 mil reais a garrafa, tá? Aqui no Brasil, infelizmente. Lá uns 300 euros, tá? Às vezes um pouquinho menos, enfim. Safra, às vezes tem as safras um pouquinho mais antigas. Esse vinho aqui é qualquer coisa de espetacular. Giuseppe Quintarelli. Vocês podem pegar o Valpolicella dele também, que é muito, muito bom. Sim, são simplesmente espetacular. Depois Valentina Cubi, que até foi um dos que eu trouxe aqui para vocês, que eu mostrei. Valentina Cubi é uma produtora pequena, muito mais elegante. Vinhos assim, o reserva dela é espetacular. Não chega no Brasil, porque é uma produtora pequena. Aliás, dica de importação, tá? Quando o importador que quer vinho de alta qualidade, não tão caro como Quintarelli,
Valentina Cube é espetacular, tá? Recomendo fortemente. Inclusive, vocês visitarem, quando vocês forem ao Vêneto, visita a Valentina Cube, que é espetacular. Esses dois na área clássica. E tem um fora da área clássica, fica lá em Lázio, até pertinho lá da região de Soave, ainda como Amarone, dá o forno romano. Aqui, esse cara, vocês estão vendo, inclusive, que a garrafa é diferente, né? Que a garrafa é bordalesa. E esses dois aqui é a garrafa borgonhesa. Dá o forno romano já é um pouco mais modernista, mas gosta de passar seus vinhos por madeira nova, é mais concentrado, é mais intenso. 3 Amarones aqui simplesmente espetaculares. Dá o forno romano também, quem estava trazendo era Mistral, mas também é caro, tá? O preço aqui, esses dois, provavelmente algo em torno de 300 euros lá, 250, 300 euros lá na Itália. Valentina Cubio Reserva vai estar algo em torno dos 100, talvez 150 euros, enfim. E os outros dela um pouquinho mais em conta, tá? Uma trinca importante aí para vocês de Amarone. E vamos chegar na Toscana. Falamos então até agora, recapitulando rapidamente. Barolo, Barbaresco, Amarone. Ah, Marcelo, esses 3 com certeza estão entre os melhores vinhos italianos. Mas vamos entrar na Toscana. E aí vocês já podem me dizer o que tem de especial aqui na Toscana. E eu vou citar aqui na Toscana, desafio para vocês aqui, mais 2 vinhos para a gente fechar a nossa aula. Mais 2 áreas, 2 denominações, entre aspas. Eu vou explicar para vocês importantes. E enquanto vocês tentam me responder quais são essas referências de qualidade toscanos para se tornarem melhores do mundo, alguns dos melhores vinhos do mundo, os melhores da Itália, a gente começa pelo relevo da Toscana. E é um relevo mais colinar. Então a gente vê os vinhedos aqui em pequenas ondulações. Certo, meninos e meninas? Aliás, 70% dos vinhedos da Toscana estão em relevo. Estão em colina, mas não em montanhas. Apesar que se vocês olharem lá ao fundo, vocês vão ver uma cadeia de montanhas um pouquinho mais alta. E aqui a gente vai ter uma cadeia de montanhas chamada Monte Amiata. Ok? Monte Amiata. E alguns de vocês aqui já estão respondendo quais são os 2 vinhos mais importantes da Toscana, que eu considero os melhores do mundo. Ah, então legal. Vamos responder. Eu vi que o Bruno Gattuso está respondendo aqui. Podem colocar, não tem gente, não tem certo, não tem errado também, tá? Vou dizer para vocês. Teriam outros, mas eu escolhi esses 2 porque eu considero mais significativo, mas teriam outros, tá? Fácil. Vou respondo para vocês. Uma coisa importante é a gente dizer que, assim como a gente falou que Barolo e Barbaresco tem uma uva chamada Nebbiolo que é protagonista. Depois, a gente falou que a Amarone della Valpolicella, na região de Valpolicella, tem uma uva chamada Corvina que é protagonista. Na Toscana, a gente também tem uma uva que é protagonista. Só que aqui ela muda. A uva aqui é a nossa queridíssima Sangiovese, que é inclusive a uva mais plantada de toda a Itália. Só que aqui ela ganha um destaque muito grande. Aqui vocês estão vendo tudo o que é a nossa queridíssima Toscana. Então até coloquei aqui algumas denominações de Sangiovese para vocês, com perfil que muda um pouquinho entre elas. Mas com certeza a gente está falando aqui dos vinhos mais valorizados. E aí a Toscana a gente pode dividir entre uma área mais costeira da Toscana. A gente pega mais aqui, região costeira. E uma área um pouco mais interiorana. Nessa área um pouco mais interiorana, a gente vai ter a área de Chianti. Chianti é muito famoso, mas Chianti não tem os seus vinhos tão valorizados. Não estou dizendo que ela não é importante. Tem vinhos incríveis aqui. Mas, inclusive, teve uma mudança há pouquíssimo tempo atrás na denominação de Chianti, porque Chianti, na verdade, é o seguinte, gente, tá? Chianti tem 7 denominações diferentes de Chianti, sendo que uma delas, que é completamente separada, é a Chianti clássico, que é essa aqui na parte central. Depois a gente vai ter Chianti Rufina, a gente vai ter Chianti Monte Spernelli, a gente vai ter Chianti Colli Senesi, a gente vai ter outras, tá? O que acontece aqui? Chianti clássico
é o mais destacado. Só que Chianti ainda ficava muito à sombra de um vinho que ganhou o mundo, chamado Brunello de Montalcino, principalmente os americanos. Tanto que Chianti fez uma mudança agora há pouquíssimo tempo de colocar um nível de qualidade acima do Chianti Reserva. Eles criaram o Chianti Gran Selezione para competir com o Brunello. Porque Brunello ficou muito valorizado, muito destacado. A sombra, né? E aí Chianti começou a ficar a sombra de Brunello. Então, Chianti é muito importante e tudo mais, mas eu vou deixar de fora para a gente ficar em 5. Poderia falar? Poderia. Mas eu vou falar de Brunello de Montalcino. E também vou falar sobre um vinho que nasce aqui na região de Bolgheri e que depois se espalha por praticamente toda a Toscana, mas daqui é que vai ser o berço dos chamados super toscanos. Então nós vamos falar sobre Brunello de Montalcino e nós vamos falar de super toscanos. E gente, por mais que Chianti consiga inclusive ser muito valorizado alguns dos seus vinhos, Chianti ainda não consegue chegar a competir em preço e em destaque de mercado dos melhores super toscanos e dos melhores Brunellos. E tem Chianti simplesmente incríveis. E vamos começar por Montalcino. Vamos começar, mas Montalcino também usa Sangiovese, só que um clone um pouquinho diferente, o chamado Sangiovese Grosso. Aqui em Chianti, eles usam um outro clone chamado Sangiovese Piccolo, que tem a casca um pouquinho mais fina. Montalcino usa Sangiovese Grosso por quê? Porque aqui em volta de Montalcino, a gente tem uma cadeia de montanhas chamada Amiata. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma cadeia de montanhas? Essa cadeia de montanhas aqui faz com que, primeiro, Montalcino tem um pouco mais de altitude, se comparado com Chianti. É mais seco porque as chuvas que vêm do oceano não conseguem chegar tanto a Montalcino. E vai ter um processo de amadurecimento diferente. Ou seja, Brunello de Montalcino é mais potente, é mais concentrado do que Chianti. E aí a gente tem um cenário assim, ou seja, a gente tem uma cadeia de montanhas um pouquinho mais alta, que vai fazer se tornar essa região mais seca, um pouquinho mais fresca, quando a gente chama de amplitude térmica, e que amadurece mais as suas uvas. E essas uvas também já é um clone com um pouquinho mais de pigmento, com um pouquinho mais de tanino. Então, Brunello vai ficar mais concentrado. Aliás, gente, Brunello de Montalcino é a denominação italiana que mais gera dinheiro, que mais gera valor, entre aspas, de destaque internacional, mas mais do que isso, que gera resultado financeiro para a Itália. A denominação que mais gera dinheiro para a Itália é Brunello de Montalcino, porque os italianos compram muito. Brunello, então, vai nascer com um clone Sangiovese e exatamente um clone que concentra mais a uva. A gente sabe, então, que é Brunello, que fica em volta da comuna de Montalcino. É uma região um pouco mais seca e um pouco mais quente. Tem o solo um pouco menos fértil, tudo isso vai ajudando a concentrar os seus vinhos. Mínimo entre madeira e garrafa para colocar no mercado é de 4 anos depois do vinho pronto. Isso, normalmente esse tempo a gente começa a contar a partir de dezembro, tá? Por quê? Porque tu colhe as uvas, a safra no hemisfério norte. Então tu colhe as uvas normalmente em agosto. Agosto a dezembro tu vai fazer o processo de fermentação, tu vai ter a criação, a transformação do mosto em vinho. Então, a partir de dezembro começa a contar esse prazo. Então, é 4 anos a partir de dezembro do ano da vindima. Que aí vai começar a contar o tempo de madeira e o tempo de garrafa. Então, para Brunello ir para o mercado, mínimo 4 anos. Por isso que são vinhos caros. Claro que são vinhos concentrados, potentes, intensos e tudo mais. Mas precisa de tempo. E o reserva, no mínimo, 5 anos. Então, são vinhos com mais cor, com mais acidez, um caráter muito relacionado aí com um toque de frutas vermelhas, mas já um toque de frutas pretas, muito esse caráter, uma nota que remete a alguma coisa de especiaria, muitas vezes da madeira,
umas notas que remetem a chá, lembra chá preto, lembra chá verde, às vezes um toquezinho floral. E chegamos, então, nossa quarta citação dos melhores vinhos italianos, Brunello de Montalcino, e chegamos lá, neles, no nosso trio sagrado de Brunello. E, de novo, é muito difícil selecionar 3, mas com certeza esses 3 aqui vale muita atenção, e eu vou colocar eles como os 3 mais importantes, os 3 mais valorizados, maior destaque. Quem são eles? Primeiro, quem criou Brunello? Família Biondisanti. Biondisanti, ele é muito... digamos que ele é muito mais conservador do que modernista. Gente, tem vários produtores, vários outros. Eu tive que escolher 3 aqui para a gente poder fazer nossa aula no tempo. Tem vários outros produtores, vários. Então, eu poderia falar vários diferentes. Aqui são alguns de muito destaque. Biondisanti é um deles. Quem gosta dessa linha um pouco mais tradicionalista, não sem muita madeira nova, né? Claro, a gente viu que tem um tempo de madeira importante, não vi um pouco, mas gente, para tomar Biondisanti, eles recomendam o seu vinho, o Anata, que não é o reserva, que eles têm o Anata é o, entre aspas, no ano, que só sai nos melhores anos, e o reserva em anos espetaculares. O Anata, eles recomendam no mínimo 15 anos para te abrir uma garrafa. E o reserva, eles recomendam no mínimo 25 anos para te abrir uma garrafa. Tá? Então, poderia ter colocado até, pensei em trazer Brunello para colocar aqui no nosso flight, mas como eu já tinha trazido um Super Toscano, eu deixei ele de fora, mas é incrível. Casanova di Neri, já um produtor bem mais modernista, extração, potente, frutado, muito caráter da madeira nova. Esse vinho aqui chamado Ceretalto é o ícone deles, vinhos muito valorizados. E um cara que também faleceu agora há pouco tempo e que brigou com o consórcio de Brunello, inclusive ele tirou, ele não chama mais o seu vinho de Brunello, que foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive na vida de provar de vinhos italianos, que é Soldeira. A Soldeira hoje já não está mais chamando, ele está ali no coração de Brunello, está bem no centro de Montalcino, né, da zona de produção de Montalcino, mas ele brigou com o consórcio. Isso é uma história que eu contei para vocês na aula de Toscana, vocês podem assistir depois, porque é muito legal assim entender como foi esse processo de mudança, mas um produtor muito conservador, um produtor que faz vinhos extremamente elegantes para Brunello, completamente fora de curva versus o restante do Brunello. Mas vinhos caros, tá? Biondisanti quem traz para o Brasil é a Mistral, Casanova di Neri quem traz é a Gran Cru, e Soldeira quem traz para o Brasil é a Decanter, tá? Mas são vinhos caros, podem entrar lá. E dificilmente tem pouca quantidade, compra normalmente um Premier, são vinhos realmente muito, muito caros. Mas são os mais famosos, tá? Então, para mim, são aí os mais importantes. Agora, vamos falar de Super Toscanos. Eu deixei aqui antes de fora para falar de Super Toscanos, porque, gente, Super Toscanos hoje, eles fizeram um processo de mudança muito grande no perfil dos vinhos, de produção e tudo mais. Então, os Super Toscanos hoje são a referência de focar em qualidade e abrir mão da denominação. Não é que para ter qualidade tem que abrir mão da denominação, mas às vezes as denominações começam a restringir e o produtor quer ter um pouco mais de liberdade. E os Super Toscanos mostraram isso, dizer o seguinte: olha, o mais importante é ter qualidade. Se fizer vinho bom, o mercado vai comprar. Se fizer vinhos espetaculares, o mercado vai valorizar muito. E isso foi o que os Super Toscanos fizeram. E o primeiro Super Toscano foi Sassicaia. Tá? Eu já vou trazer o que eu considero aqui os 3 melhores Super Toscanos para vocês. E um deles já vou antecipar, que é a Sassicaia, tá? Sassicaia é um deles. Então isso vai começar lá no final dos anos 40, começando anos 50, que vai produzir um vinho fora das regras de denominação. E produzir fora das regras de denominação nada mais é do que usar uvas na época consideradas francesas, Cabernet Sauvignon, passar por barrica francesa, que não era convencional nessa época na Itália, e fazer um vinho mais estilo parecido com os vinhos de Bordeaux. E isso foi visto e muito mal visto por muitos produtores, porque isso acontece nessa região da Toscana como um todo, onde Chianti é muito famoso, o próprio Brunello está ganhando relevância e tudo mais. Bom, vai ganhar um destaque importante pela qualidade.
E aí, a família Antinori vai ter um trabalho importante, a família Intisa della Rocchetta, que vai fazer o Sassicaia, que são os proprietários do Sassicaia até hoje, vai ter um trabalho super importante de primeiro lançar o primeiro super toscano, que é a Sassicaia, e bota no mercado e faz muito sucesso. E hoje, essa região aonde nasceu o Sassicaia é a região de Bolgheri, que é a região toscana mais próxima do mar, aonde tem um solo mais pedregoso, parece um pouquinho com Bordeaux, entre aspas, né, próximo do mar, solo pedregoso. Cabernet Sauvignon amadurece relativamente bem. E aí, essa região, inclusive, hoje ganhou uma DOC, né, chamada Bolgheri, que permite, desde 94, focados muito mais em vinhos tintos, esses vinhos tintos com caças internacionais, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, mas olha que a Sangiovese também pode aparecer aqui. A Sangiovese é a uva clássica da Toscana. E, meninos e meninas, essa, entre aspas, rebeldia, esse destaque internacional que Sassicaia trouxe para os vinhos italianos, porque eles influenciam o processo de mudança dos vinhos. Vocês acham que não? Claro que influencia muito, muito, muito. O que acontece? Sassicaia, e aqui eu trouxe para vocês alguns desses vinhedos aqui de Bolgheri, vocês estão vendo marcadinho aqui em verde os vinhedos de Sassicaia, vocês estão vendo marcadinho em amarelo aqui os vinhedos de Ornellaia. Então é uma vinícola do lado da outra. E dentro de Ornellaia tem uma colininha aqui chamada Maceto. Ok? Bom, esta área verde, que é a Tenuta Sanguido, que é da família do Marquês Mário Intisa della Rocchetta, o Marquês Mário Intisa, o que ele fez? Ele foi o primeiro produtor, né? Produziu Sassicaia, a família Antinori botou para vender. E hoje, gente, essa área demarcada aqui, que é a área onde é produzido o Sassicaia, essa areazinha verde que vocês estão vendo aqui, hoje ganhou uma DOC exclusiva para ela, desde 2013. Então, o vinho que eu trouxe aqui para vocês é a primeira citação que ganhou DOC, que já o Sassicaia já existia, então desde praticamente ali dos anos 50, mas ficou tão famoso que ganhou uma DOC exclusiva para ele. Em vez de ser um vinho genérico, que depois se tornou um vinho IGT, hoje é uma DOTD. E uma DOTD exclusiva para Sassicaia, para vocês entenderem a importância disso. E aí a regra e a pertença exclusivo da Tenuta Sanguido, né, na família della Rocchetta, e a regra para produzir Sassicaia, ou seja, um único rótulo, que é no mínimo 80% de Cabernet Sauvignon e 20% de outras castas. No mínimo 24 meses, sendo no mínimo 18 passagem por madeira, o restante pode ser em garrafa. Tá? Então a gente tem aqui, e eu vou degustar com vocês, porque vocês escolheram super toscanos, como entre aspas os vinhos mais significativos, foi o mais votado. Eu vou degustar com vocês daqui a pouco o Sassicaia 2013, que foi o primeiro vinho que ganhou, né, o primeiro ano que ganhou DOC. O Sassicaia já existe então lá desde os anos 50, ganha uma relevância muito forte a partir dos anos 70 e explode nos anos 90. Então já Sassicaia sempre existiu, só que agora pode chamar de DOC. E aqui o triângulo dos mais importantes, na minha opinião, super toscano. Porque tem muito produtor agora, com a fama dos super toscanos, que faz vinhos com uvas internacionais, passagem por madeira nova, né, barrica francesa, e chama de super toscano, mas a qualidade não é tão interessante. Aqui não. Aqui a gente tem os 3 que eu considero melhores e poderia citar outros aqui, tá? Mas criei a regra de escolher 3, não escolher 3. Primeiro, Sassicaia. Foi o primeiro e o nível de qualidade é alto. Depois, Solaia, que para mim é o mais potente deles, é o mais intenso, Solaia da família Antinori, que foi o terceiro super toscano. No meio do caminho entre Sassicaia e Solaia saiu Tignanello, que também é da família Antinori. E esse cara aqui, que é o vinho mais caro da Itália, que é da Tenuta Ornellaia, mas ele é o pai do Ornellaia, aquela colininha que tem bem no meio da que eu mostrei para vocês de Ornellaia, que é Maceto.
tá? Maceto 100% Merlot, é um vinho potente, intenso, é um vinho que, caro, tá? Bem caro. Na Itália, quando ele vai pro mercado, ele custa 1.100 euros, os vinhos jovens, tá? Pouquíssima produção, super limitado e tudo mais. Ok, meninos e meninas? Bom, e eu vou provar com vocês, né? A gente trouxe aqui para vocês escolherem. Vocês tinham votado, na verdade, em Super Toscano. E eu achei legal que mais votado em Super Toscano, porque eu vou provar com vocês aqui. E eu já vou falar para vocês, que estão querendo saber sobre o Grupo Premium, eu já vou falar para vocês como é que vocês vão poder se inscrever nesses dias aqui que vai ficar na nossa abertura relâmpago. Mas antes eu quero provar um pouquinho desse vinho aqui. O primeiro, e a gente tá falando, o que a gente viu até os Super Toscanos? A gente falou de uvas autóctones italianas. Nos Super Toscanos, eles entram muito forte com as castas internacionais, principalmente as castas francesas, num estilo de produção muito mais modernista, muito mais focado em, em fazer qualidade, abrindo mão das regras de denominação, e muito mais modernista no sentido de faz os vinhos mais frutados, faz os vinhos com passagem e o caráter da madeira mais evidente, faz os vinhos com um pouco menos de extração pelicular, mas um pouco mais de concentração. E vou provar com vocês agora, então. Eu tirei uma dosezinha no Coravin, né, aqui no meu queridíssimo, pode ver que tá aqui, ó, se não conseguir ver. Tirei uma dosezinha no Coravin para provar com vocês esse vinho que é icônico, né? Não ia abrir a garrafa toda hoje. Olha, alguns de vocês dizendo aqui que o Brasil acabou de ganhar ouro, legal, né? Muito bacana. Saber que o Brasil ganhou mais um ouro. Acho que foi o ouro do futebol, né? O Brasil estava jogando agora. Legal. Beleza. Um brinde por mais um ouro aqui do nosso Brasil, que bacana. Bom, o que a gente tem aqui nesse vinho? Bom, aroma incrível, né? Tem uma concentração de média para muita de cor. Um vinho que é 2013, já apresenta a bordinha um pouquinho mais, né? Um reflexo granada, mas a concentração ainda é rubi. No nariz, uma intensidade de média para muita. Mas a complexidade desse vinho é qualquer coisa de espetacular. Né? Aqui já posso dizer para você sem agitar a taça. Tem um caráter de fruta vermelha madura. Tem um caráter de erva aromática, parece ervas finas. Tem um toquezinho de canela, muito gostoso. Vamos agitar a taça. Uau! Agitando a taça, fica com uma nota que lembra um pouco de aquele charuto, né? Lembra um pouquinho daquele charuto, mas aquele charuto não tão antigo, charuto um pouquinho mais novo, tá um pouquinho mais aromático. Nem um pouco dessa nota de madeira, um pouquinho mais aromática. Até que alguns chamam de caixa de charuto, né? Que envolve um pouco desse aroma de charuto, com um pouco do carvalho. E o toque frutado. Agora em boca. 2013. Pá, esqueci de descartar, gente. Olha a cabeça do pro. Às vezes acontece. Um copinho de descarte aqui. Acabei esquecendo. Ok. Na próxima eu vou lembrar. Acontece. Sim. Acontece com vinho bom. Eu seguidamente me esqueço, assim, de descartar. Bom, primeiro é um vinho seco. Tanino entre médio e muito, mas muito fino. Álcool dele, já vamos colocar o álcool como médio. Mas a acidez entre média e muita. E o perfil de sabor. É um vinho que tem... Eu tô falando com vocês, eu tô sentindo o sabor do vinho. Ele não é um vinho macio, ele é um vinho um pouquinho mais estruturado, esse tanino um pouquinho mais marcado, essa acidez. Mas o sabor, eu tô falando com vocês e ó... Eu tô com o sabor do vinho em boca. Essa nota do charuto, essa nota que lembra o charuto não aceso, né? Essa nota que lembra especiaria, um toquezinho da fruta ainda, mas delicioso. E a estrutura tânica aqui, né? Fininha, mas ainda presente. Olha, é por isso que esses vinhos são famosos. Agora, caros, né? Infelizmente, inclusive, eu vi o Marcelo falando a questão da falsificação. Então, tem que comprar. Gente, todos esses vinhos que eu mostrei para vocês, tem que comprar em lojas importantes. Por quê? Porque senão tem um risco grande de ser falsificado. Compre em loja séria ou na vinícola. Ou no distribuidor oficial, ou no revendedor oficial, porque Sassicaia, inclusive, lançando selos agora, cada vez mais de proteção, enfim. Deixa eu ver se esse aqui já tinha, não. 2013 ainda não tinha, tá? Mas esse não é falsificado, porque eu comprei
Esse eu comprei na Itália, numa adega muito, muito importante da Itália, tá? Com certeza não é falsificado. Mas é isso, compre em lojas, vocês tenham certeza que estão comprando vinhos, que são vinhos muito caros, né? Imagina gastar 1.000 euros numa maceta e o maceta ser falsificado, né? Enfim. Certo? Meninos e meninas, bacana! Fizemos um passeio pela nossa queridíssima Itália e acho que foi muito legal. Desses 5 vinhos que eu considero os mais importantes dos vinhos, não chamar os melhores vinhos italianos, né? Essas 5 áreas entre denominações, entre aspas, áreas demarcadas e não demarcadas dos melhores vinhos da Itália. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.